Olá! Estamos de volta com as Cunhãs, o seu podcast de política do Brasil e do Ceará, além de outras cositas más. Eu sou Camila Fernandes e, como sempre, estou ao lado de outras duas cunhas jornalistas, inclusive uma aniversariante do dia, Emily Rebouças! Parabéns! Olha, Parabéns! mulher, mulher, pense num inferno astral horroroso. Graças a Deus que esse 11 de abril chegou, minha irmã. É cansaço mental misturado com inferno astral, mas eu acho que agora vai dar um ponto de virada aí. Estou feliz, né? Valeu, Camila, aí pela lembrança. E acho que tá tudo bem, tirando os medos os de trovão e o inferno Parabéns! astral, tá tudo bem, né? Parabéns! Ney, Inês Aparecida! Temos a Parabéns, Evelyn! feliz aniversário, né, o carequinha, né? Parabéns. A novinha tá, já deixou de ser novinha. Ô, Oh, mulher, Tá já faz virando. tempo que eu deixei, deixa disso. Aí hoje é aniversário das minhas duas filhas gêmeas também. ai, que A legal, Inês! Oh, que dia gêmeas de lindo, né? abril. Coisa linda, coisa linda. Érica e Cibele, Érica, Deus a tenha. É, mas hoje a gente vai comemorar o aniversário de companheira Evelyn, né? Show! Inferno Astral diz que tem mesmo nesse É, negócio. mulher. Não, É. tem que comemorar. Pode ser E outra coisa, né? segunda-feira, Tu não pode vai ser. comemorar o pentacampeonato do teu Fortaleza, não? Já comemorei até demais. Inclusive, Pois domingo eu então. não fui ninguém por causa dessa comemoração sábado. Não quero nem me lembrar. Chega a me dar azia aqui quando eu penso na comemoração. O povo Eu não exagerado. tenho essas alegrias, né? Quem torce ferroviário não tem essas alegrias todas demais, não, né? Aí não se passa, né, Inês? Aí sempre tá no equilíbrio, né? Não, mas É, aí eu exatamente. parabenizo os outros, eu fico lá, e, pô, eu fiquei tão feliz pela Evelyn, tu tá entendendo? E pelo companheiro cônjuge dela. Foi legal. Pronto, Foi eu me emocionante, tal Ave Maria. mérito. Eu Foi emocionante, Ave Maria. Pois é, aí eu não tenho isso, um ferroviário não tem. Quando ganho de qualquer coisa, a gente já fica alegre, né? Eu, Evaldo Lima, o É, professor Gesualdo Farias, ex-reitor da UFC, ferroviário doente. olha, Ah, a torcida é, toda aí, ó. mulher, só Meu sogro, doutor Fefel. Aí. Fefé Marques, então, só Pois é. gente boa, meu filho, também a torcida do Ferrinho é elite. Bom, então hoje não vamos falar de futebol de jeito nenhum, gente. A gente não vai se meter nesse assunto, deixa quem sabe falar, né? A gente vai continuar falando de política mesmo, com dois assuntos. Primeiro, vamos falar da bendita taxa do lixo de Fortaleza, que pegou o pessoal na semana passada de surpresa, né? A gente teve acesso aí aos valores que teremos que pagar e realmente muita gente ficou estarrecida. É uma taxa nova que o prefeito José Sarto, do PDT, aprovou neste ano. E é mais um capítulo, né, da sequência de atitudes impopulares que ele tem tomado. A gente vai comentar isso e também falar das perspectivas para o próximo ano, quando ele deve tentar aí a reeleição. E o segundo assunto, como não podia deixar de ser, a gente vai comentar os 100 dias da gestão Eumano de Freitas, do PT, à frente do governo do Ceará. Muita coisa aconteceu, inclusive hoje, no dia da gravação, a gente está gravando na segunda-feira, dia 10, então imagina, né? Para deixar o episódio bem quentinho mesmo. Antes de começar, vamos falar do financiamento do podcast. As Cunhas é um trabalho jornalístico feito de maneira independente, sem vínculos com governos, nem outras empresas de comunicação, só botamos para frente mesmo, porque temos a ajuda de cunhazetes e curumins que se tornam assinantes. E você pensa o quê? Se tornar assinante é bom demais, tá? E é fácil. Então basta contribuir a partir de R$ 10 por mês, pode ser tanto pelo site apoia.se/ascunhaspodcast, como também pelo Pix para a chave ascunhaspodcast@gmail.com. Também pode ser contribuição pelo Orelo, né, uma plataforma aí de podcasts que é bacana e que também permite a contribuição. Você, se tornando assinante, todo mês você recebe um episódio extra exclusivo e ainda participa da gravação. Entre outros mimos que a gente fica mandando, né? Às vezes vai o episódio com antecedência, enfim, né? É sempre muito bom ser assinante, gente. É muito massa. Então vai lá, contribui com as cunhãs e siga a gente nas redes sociais: Twitter, Instagram, YouTube. Vai lá, tá? Agora sim, bora começar. Então, a gente decidiu começar por essa história da taxa do lixo, porque realmente foi o assunto da semana passada, muita gente ficou horrorizada, cabelo em pé e tudo mais, né? Mas não foi a única atitude impopular do prefeito Sarto nos últimos
tempos, né? Aliás, desde que ele começou o mandato em 2023, não, em 2021, perdão. Ah, meu Deus, parece que foi há tão pouco tempo, mas não, na verdade passou tempo pra caramba já. Ele começou em 2021, comecinho de 2021, a eleição foi de 2020. Então, já teve aumento da tarifa de ônibus, que era 3,90 e passou para 4,50, a instalação de umas catracas enormes nos ônibus para impedir que as pessoas pulem, mas, assim, é uma coisa que está incomodando bastante os usuários. E teve essa bendita tarifa do lixo aí, que fez com que uma parte dos apoiadores dele, né, da base de apoio dele, como os vereadores Júlio Brise e a enfermeira Ana Paula, os dois, né, do PDT, deixassem a base de apoio e passassem a fazer parte de uma base independente, porque eles discordaram da cobrança dessa taxa. Acho que vamos começar, né, falando disso. O que que aconteceu, né, Inês? Falar Assim, em ele quer ser reeleito mesmo, certo? Não sei, mas antes de a gente entrar no lixo, deixa eu só fazer uma partezinha dessa história da catraca, que tem, não sei se vocês viram, a Camila viu, tenho certeza, um vídeo do Cindy Ônibus mostrando a importância daquela catraca para você Ah, pular, para você fazer exercícios de salto de altura para ir para uma Olimpíada. O Cid Jones fez um videozinho mostrando como é que você passa na catraca. Se você vier com uma mochila, você tira a sua mochila das costas, porque das costas não é bom andar de mochila dentro do ônibus, que vai incomodar as pessoas, né? Aí a pessoa vai, passa, tira a mochila, põe ali tipo assim, uma plataformazinha que tem, aí passa bem direitinho, sorrindo, aí tira a O ônibus mochila. tão vazio. O ônibus não tinha uma pessoa dentro, só ela fazendo a demonstração. Aí também, aí, outro exemplo, a pessoa que vem com sacolas do mercado, aí também a mesma coisa, bota ali. E o menino de onde é esse ônibus, que não tem ninguém dentro, né? A pessoa não vou, esse povo não canta, não cantou nos horários de pico. e o povo que aparece, né, Inês? Assim, Não tem o pessoal magro, né? O pessoal compacto que passa por ali. Essa foi uma das críticas que fizeram ao vídeo. aquele Agora, pronto, só vídeo. tem gente magra e ônibus vazio, né, em Fortaleza, Com porque a certeza. realidade mesmo. Né? E gente magra, vazia, e sem suor, sem cansaço, né? Tudo indo passear, pela estrada fora. Não, eu achei ridículo Não, aquele. eu sou usuária de ônibus, eu vou trabalhar muitas vezes de ônibus, volto de ônibus. Então, minha estratégia, né? Eu levo mochila. Para passar nessas catracas, eu tenho que levantar os braços desse tamanho assim, porque eu sou uma mulher grande, entendeu? Aí a mochila vai em cima da minha cabeça, porque não tem outro jeito. E assim, Porque você você não entra, sabe, é para eu não você sei, botar na eu tela não para sei. aquele parapeitozinho. Você É. não sabe você andar de ônibus. E eu só sei que, tipo, já é um inferno ter que passar o cartão. O cartão é ótimo, eu acho que é uma estratégia boa, só que a tecnologia é meio lenta. Então você vai passar, demora para passar já o bendito do cartão. Você quer passar logo, porque tem uma fila de gente atrás de você querendo passar também. E querendo entrar no ônibus, porque é cheio, não é aquele vídeo do Cindy ônibus. Pois é, Aí maravilha. você bota a mochila do jeito que dá para passar. E tem gente que leva a mochila, a lancheira, uma sacolinha que comprou alguma coisa. Onde é que vai enfiar isso tudo? Jeito, meu filho. Isso é uma coisa bizarra. E essa história de que aumentando as passagens ia voltar o ar-condicionado, eu ainda tô pagando para ver. Tô pagando os 4,50, inclusive, porque eu só peguei um ônibus até agora que estava com o ar ligado. O resto, hoje mesmo, quando eu voltei do trabalho, na ida, né? Eu vou meio-dia e meia, eu vou trabalhar e volto 6 horas da tarde sem ar-condicionado. Então, tem essa Não, maravilha toda, não. cara, sinceramente, assim, não sei se eu já comentei por aqui, mas eu tenho muita dificuldade. Eu não conheço uma pessoa que fale, assim, popular mesmo, que goste, assim, dessa gestão, sabe? Que fale bem. Pelo contrário, eu vejo o povo com muito abuso, né? Isso, eu acho que tende a piorar quando o pessoal tiver que começar a pagar a taxa do lixo, que, cara, sinceramente, são valores muito altos, né? Para quem é de classe média, né, que foi ver lá o valorzinho da taxa, de uma hora para outra, uma taxa nova de 400 pau, 300 e tanto, né, tudo bem que vai poder ser parcelada, mas olha só, de uma hora para outra, uma taxa com esses valores, não é R$ 100, não é Beli, tem R$ 50, gente que 400 vai e pouco. pagar, tem gente que não é rico e vai pagar mais de R$ 1.000 de taxa.
É uma taxa Certo. anual, certo? Mas que o cálculo dessa taxa está sendo feito a partir da área construída da residência. Tem residências que são antigas e que são grandes realmente, mas não significa que a pessoa tem uma renda elevada. Ela vive ali Exatamente. e vai ter que pagar, e por mais que parcele, mas tem um peso, um impacto nas contas mensais, sim. Eu aqui, Camila, e isso é tem uma coisa assim, inexplicável. tem uma Eu vou valorizar desproporção a tua aí, amiga, né? eu vou pagar mais do que o Sarto. Já viu isso? Tem isso. E olha só, eu estava conversando com alguns amigos, a gente trocando figurinhas sobre o valor que cada um vai pagar, né? E aí, assim, é muito desproporcional e irracional o cálculo disso, porque o Tasso, sei lá, o Tasso vai pagar R$ 1.500 de taxa, né? A casa dele deve ser um negócio absurdo de grande. E Eu aí, conheço alguém a que casa tem do uma. Taça, é enorme, porque a cadeira só é 1.500. Pois é, sei lá, chutei aqui porque eu não lembro o valor dele. Aí você tem um apartamento de 70 metros quadrados que vai pagar 400 e tantos reais. Olha a desproporção, né? Olha a É. desproporção. Alguém de classe média vai pagar 400 e pouco, e alguém que deve ter a casa com triplo, quádruplo, né, da área dessa pessoa vai pagar um valor relativamente baixo. Então, ele pune, né, esse modelo de cálculo pune os mais classe média, os mais pobres mesmo, e O alivia para o bolso dos Giroquino, mais tu ricos. viu do Giroquino é 2.000 e tanto. Deve ser grande a casa dele, né? É 2.000 Maria, e deve ser um tanto. Para a renda que quarteirão, né, ele mulher? tem, 2 quarteirão. deve ser 2 quarteirões. E é uma coisa assim, ele é um cara rico, tem empresa de segurança, ganha muito dinheiro. Então, para ele, isso é um trocado, vamos dizer assim, né? Um troco. Nota, isso É, é nem besteira. nota. Acho é Agora é pouco. desproporcional, é totalmente desproporcional, como falou a Ebele. Proporcional. Cadê a justiça social dessa história? E é isso. E aí a gente vai comentar, né, também, porque, inclusive, quem não tem casa, mas mora de aluguel, Sim, provavelmente vai pagar. inclusive a gente perguntou ao advogado Deodato Ramalho qual seria a punição para a pessoa, qual seria assim, a pena da pessoa que não pague. Pronto, eu fiquei com ódio, estou pé da vida, não vou pagar essa porcaria dessa taxa. Aí a gente falou com o Deodato Ramalho, advogado, inclusive foi procurador do município de Fortaleza, na gestão, em uma das gestões da Luiziane, e ele sabe disso aí. Aí a gente perguntou isso e também perguntamos sobre quem paga, quem tem o inquilino, é o proprietário e tal. A gente ouviu o Deodato. Tem o áudio dele aí. Vamos ouvir. Bom, primeiro eu quero mandar meu abraço muito afetuoso, muito carinhoso a essas três cunhãs maravilhosas. Eu, sinceramente, não sei qual das três eu quero mais bem. E, inclusive, porque eu sou um ouvinte assíduo, seja ouvindo diretamente nas redes sociais, seja escutando pela rádio AM Liberdade, lá de Boa Viagem, que reproduz o programa todos os sábados, a partir das 14 horas. Com relação a essa questão da taxa do lixo, que tem gerado aí muitas controvérsias, inclusive por conta de algo que não é razoável, que é não fazer a distinção individualizada de cada contribuinte. Por exemplo, alguém porque mora ali nas proximidades da Aldeota ou do Meireles, genericamente foram colocados como pessoas que habitam uma região de alto luxo e, portanto, vão pagar algo mais caro. Mas, do ponto de vista legal, quais seriam as consequências que pode advir para quem não pagar a taxa do lixo? Aí são as consequências estabelecidas em lei, tendo em vista que isso aí se trata de uma taxa aprovada na Câmara Municipal de Fortaleza, portanto, é uma lei. E se o cidadão, a cidadã, não efetuar o pagamento, o município, no caso aí a prefeitura, pode inscrever esse contribuinte como devedor e pode colocar como inscrito na dívida ativa do município, inclusive com uma consequência chata, que é a negativação pelo CPF, né? Levando inclusive o título não pago, o título aí a taxa do lixo, o título que não for pago, que não foi pago, levando ao protesto em cartório. E, por último, ainda podendo entrar
na justiça com uma ação de execução fiscal, ou seja, cobrando aquela dívida que não foi paga. Eu já ia ficar sem pagar, mas aí é uma situação realmente que a pessoa fica como devedora, fica com o nome sujo. Esse é o problema. Camila, mas eu acho que para muita gente vai ignorar isso daí. Eu acho que eu eles devem acho. estar contando com alta taxa de inadimplência dessa taxa, porque muita gente. Porque para um grupo de pessoas, assim, o fato de o CPF estar negativado, a pessoa entrar na dívida ativa do município, isso não interfere muito no dia a dia dela, não. Acho que as pessoas vão fazer um cálculo de que talvez seja mais vantajoso ficar sem pagar do que pagar e se livrar dessas sanções, né? Eu Eu fico acho pensando pior. nisso. O Eu, que você acha, Inês? eu acho confusão, eu acho enrolado. Eu acho ficar aí com o nome SUS tem muitas implicações. Agora, outra coisa que eu acho é você nem recebe o boleto, não, você ainda tem que entrar. Ir Tem que ir atrás, né? atrás, vá Sim, atrás. você tem que ir atrás de saber o que é que você vai pagar. É mole, né? Entra no site da Cefim para levar o susto lá. Isso, Eu achei. conheço pessoas, eu conheço pessoas que estão dizendo que não vão pagar. Não é o meu caso, eu vou ter que pagar, óbvio, mas eu conheço pessoas que estão dizendo que não tem perigo, pode vir o SAR cobrar com boleto, que elas não vão pagar. Eu tô com essa Principalmente ideia. pessoas mais pobres, principalmente pessoas mais pobres. Companheira Camila não tá com vontade de pagar, não, mas Tô depois não. desse monte de É, sanção aí que tô em pode, né? dúvida. Vou É, pensar. Ah, que exatamente. inferno, viu? Puta merda. Vamos ver aqui. Aí vamos Aí, sobre essa questão do aluguel, né? Porque eu acho que é uma aí dúvida também muito falamos com frequente, ele né? sobre quem paga, é o inquilino, é o proprietário, né? Do imóvel. Bom, e com relação a quem deve pagar, se é o proprietário ou o inquilino, eu penso que não há dúvida que quem tem que pagar é o inquilino, porque o serviço ali, a produção do resíduo é dele. Portanto, a responsabilidade aí, no meu entendimento, é sim do inquilino. Polêmica, porque, né? Que Polêmico. até já começou a falar aqui. A base não é a produção do lixo, né? A base da cobrança é o tamanho do imóvel. Mas é Isso isso. é E aí, verdade. né? Mas Mulher, a questão que é porque quando faz, perguntei ao cônjuge, trabalha muito tempo com imóveis, né? Tinha uma imobiliária, o cônjuge. Aí ele disse que é o seguinte: geralmente nos acordos, nos contratos de aluguel, já existe lá uma cláusula que a pessoa vai ler tudo, dizendo assim, os impostos tais, e fica por conta os impostos ficam por conta do locatário. Tudo bem que no contrato, dos contratos feitos até agora, não tinha taxa de lixo também, mas está incluído. É tipo assim como fosse um acordo, tá entendendo? É como fosse um acordo. Assim, é uma coisa e, assim, e quase automática, é um negócio assim. Aí por isso que Inês, e outra coisa, eu estava pensando que realmente o lógico é que isso fosse uma taxa do proprietário, já que não é a produção de lixo que está ditando o valor. é a área. Mas é aquela coisa, é a área. Mas é aquela coisa, quem vai pagar, de todo modo, é o inquilino, né? É o locatário, porque se essa conta for paga pelo dono do apartamento, ele certamente vai embutir o valor no preço do aluguel, né? Num reajuste Com futuro. certeza. Então, vai acabar que quem está alugando é que vai pagar de um jeito ou de outro, De um obviamente, né? jeito ou de outro, é um porre, é um saco essa taxa, né? Quem é que gosta de Gente, ó, taxa? Oxi, né? não, assim, a galera, beleza, botou essa taxa do lixo com uma série de promessas, né? Blá, 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 que vai melhorar isso, vai melhorar aquilo. Não bote, não, porque assim, o que vai ter, né? A galera vai ficar de olho nessa história dessa coleta do lixo, porque tem um monte de promessa de coleta seletiva disso, de coleta seletiva daquilo. Fatalmente, eu duvido, tá aí, eu duvido. E aí tem um amigo meu que disse que, inclusive, que todo dia vai sair com a câmera do celular, fiscalizando e vendo se tem lixo na rua. Porque se tiver, ele vai fazer um perfil no Instagram só para É uma denunciar boa ideia. coleta mal feita. Pô, gente, ninguém Lixo, né? é Eu ando, abestado, dia de não. segunda-feira, eu saio de casa e vou até. Eu faço um caminho longo, né? Lá do Meireles até ali o Instituto dos Cegos, que bairro ali é Parquelândia, Monte Castelo, não sei bem. E o que eu vejo de lixo, gente, pelo amor de Deus, em trecho, assim, um pedaço da leste-oeste que eu ando,
Quando eu passo em frente ao Dragão do Mar, é a fortaleza toda imunda. Não sei o que é aquilo. Não sei o que é aquilo. Bora ver se essa taxa vai fazer esse milagre de limpar essa cidade. A Bora ver. parada de ônibus que eu pego o meu transporte para ir para a faculdade é uma lixeira. É uma lixeira, é um horror. E assim, eu me sinto assim, com medo até. Eu penso, vixe, se eu sentar aqui na parada, daqui a pouco vai sentar do meu lado um ratinho aqui, porque ele é meu parceiro aqui desse ambiente. Gente, é podre, não tem varreção da rua, não tem nada. Realmente o que a Abby falou tem todo sentido. A cidade vai ter que ficar um brinco. E eu duvido. D-U-V-I-D-O. Duvido. O mínimo do Vai. mínimo do mínimo não é feito, que seria uma coleta regular nas áreas todas, na cidade toda. Mas, infelizmente, você vê, até em áreas que tem coleta, mas não tem um controle desse manejo do lixo. Tem gente que não tem educação, enfim, por N motivos, joga mesmo entulho, lixo na rua e nada acontece. Nada, fica lá, semanas. Semanas. Começa por aí. Mas acho que é isso, é Outra tudo, é que eu tudo. acho Não tem também, coleta Camila, seletiva, não tem nada. não é porque a população não tem educação, realmente não tem. Mas podia ter campanha educativa. Isso, E tem que ter não, a campanha, tem que ter campanha. lixeira. Eu nunca me esqueço quando teve uma Olimpíada na China, não teve uma Olimpíada na China? Que parece que as pessoas também na China não eram muito acostumadas assim, com higiene, assim, né? Falar do povo dos outros países, não. Mas aí eu me lembro demais do governo lá fazer campanha intensiva, mostrando, e surtiu efeito. É, Não jogue lixo, não faça isso, não cuspa na rua, papapá. Podia ser e numa linguagem clara. Eu vivo dizendo, numa linguagem clara, não é fazer uns bonequinhos, dançando, não. Falando mesmo, gente, seguinte, ó, vocês estão botando lixo na rua, não faça isso não, isso aqui é pior para você, vai ter rato, vai ter inseto, tá entendendo? Uma é. campanha também educativa, uma multazinha, uma multa, assim, chega lá, quem é aqui esse grupo? Porque você sabe que às vezes é comércio mesmo. Quem é o comércio aqui que está fazendo isso aqui, jogando esse lixo? E chega lá, mas ninguém vê nada disso. Nada, aqueles caminhões que ganham os tubos, ganham pelo peso que recolhe, né, do lixo. Eu me lembro do tempo que fraudava até o peso dos entulhos recolhidos, me lembro demais. Ah, não, quando dá, né? Onde dá, aí a galera faz, né? Agora, o Aí, fato é, né? O Sarto, com essas medidas, ele tem feito uma gestão muito impopular, realmente. A gente tem visto algumas figuras políticas que começam a ser mais enfáticas na crítica ao prefeito. Vou citar aqui a deputada Larissa Gaspar, do PT, que é deputada estadual agora, e que hoje mesmo eu vi vídeo dela, imagens, foto também, ela em frente a uma escola com um entulho, um monte de lixo na frente de uma escola. E ela é a crítica dela, quanto mais, assim, é bem contundente e cotidiana, diária, ao prefeito do Zé Sarto. E é isso, né? Em termos políticos, ele vai ter dificuldade, mesmo com esse empréstimo que ele conseguiu aí, ele vai ter 770 milhões de reais para fazer obra a partir deste ano, né? Até o ano que vem foi aprovado um empréstimo grande para ele. É. Não é 770 eles milhões? é É. mais. Eu peguei esse valor. Né? Foi. Pois é, ele E tá você se lembra da história que a confiando gente nisso aí. falou, que ninguém sabe e não está bem claro aonde vai ser investido esse dinheiro, né? Aí não está muito claro isso daí. Não está muito claro. É. Mas, Cara, é isso, assim, essa taxa, o lance das catracas, do aumento da passagem, né? Tudo que há de mais impopular, né, num governo foi feito agora nessa quase reta final aí de governo, e ele está realmente se confiando em desfazer essa imagem com as obras de reta final de governo, né? Que é o clássico, né? É o clássico de todo gestor. E a gente sabe, assim, pelo menos a boca miúda, o que se comentava é que essa taxa do lixo também é uma forma do município fazer caixa. Isso. Então, tudo pensando mesmo na reeleição em 2024, ano que vem, né? E, gente, sobre isso aí, tem que lembrar, o seu Sarto vai ter que mudar mesmo essa imagem dele, porque lembram daquela fala do Cid, né? Cid Gomes, uma das principais lideranças do PDT, Partido do Sarto. Se o prefeito não estiver bem avaliado, ele não é o candidato escolhido pelo partido para disputar a reeleição, não.
né, que há de se haver uma consulta ao que diz a voz do povo nesse momento. Mas E só eu para acho botar... que essa história do Cid aí, Evelyn, vai dar Ah, confusão. Porque, de outro ah, lado, tem o companheiro Roberto Cláudio, que apoia o Sarto abertamente. Sabe-se que o colega Maza falou que até o Carlos Lupe, ministro, que está licenciado da presidência do PDT, também é pró-Sarto. Então, vai ter o lado do PDT sartista e o PDT cidista. Pelo visto, vai ser outra briga. vai, Porque eu não tenho a menor dúvida. vamos ver como é que vai ser essa nova briga dentro do PDT. Porque tem gente que apoia o Roberto Cláudio ainda, que apoia, defende tudo do Sarto. Tudo, tudo, tudo. E aí a gente ouviu, aí tem uma história que foi até a Ebele que soltou, que ouviu e tudo, que começa a se ventilar muito nome, né? Os nomes começam a pipocar para todo lado, e um nome que ela ouviu, e eu já tinha ouvido antes, faz há mais tempo, mas eu tinha ouvido, é o nome da ex-primeira-dama, hoje secretária de Estado, Onélia Santana, esposa do ministro da Educação, Camilo Santana, como potencial nome aí a ser lançado à Prefeitura de Fortaleza. Se isso acontece, aí é que a cisão se efetiva de fato, né? Porque provavelmente Cid vai ficar do lado do Camilo. Enfim, aí é mais uma historinha aí, a gente não sabe, né? Só o futuro dirá, mas é algo a É, se pensar. o Cid não Aí pode mais perder nada. O É, Cid não pode mais perder nada. Se ele vir que essa candidatura do Sarto é barca furada e que ele teria uma chance melhor, né, de se salvar novamente, como ele meio que se salvou ano passado, né, ficando do lado do Camilo. é. Ele meio que se salvou, saiu, não conseguiu sair como o herói que queria, né, como o cupido que queria, mas pelo menos ficou do lado meio que certo. Ano que vem, ele não pode perder mais nada, não. É. Né? Vai ter Sobral em disputa, o Ivo preocupado com a sucessão dele lá em Sobral. Aqui em Fortaleza, o partido dele, se perder a prefeitura, o que é que ele vai fazer? Vai ter que se Mas, ó, movimentar. essa história de Onélia Santana, do PT, lógico, aí, minha filha, aí vai ser outra briga dentro do PT, Vai, né? vai. PT, briga do E a briga PT, das louras, né, Inês? aí vai ser a briga das louras, porque a gente nota que a companheira Luiziane está se botando para ser Isso. a candidata a prefeito, porque ela acha que foi a melhor prefeita que teve Fortaleza desde Martins Soares Moreno. E a companheira Larissa Gaspar, É. né? Porque a gente vê que é uma crítica mesmo, assim, é só dando alfinetada, cutucada no saco. Direto, ela, para mim, deputada, vereadora, deputada de Fortaleza, É. só baixando o cacete no Sarto. Aí é a Loura Larissa, a Loura Luiziane, aí vai entrar a Onélia Santana, aí vai ser uma É, briga. esse nome Nem aí, eu sabe. também ouvi nesse fim de semana, conversando com amigos, né, fazendo conjecturas, especulações e tal, e esse amigo falou nessa possibilidade da Onélia entrar na disputa, né? Secretária, né? Tem um padrinho político que é o cara que vai mandar nas coisas, que é o Camilo, apesar de, sinceramente, eu nunca tinha passado pela minha cabeça que ela talvez estivesse sendo cogitada, não. É. Aí eu acho que é um pouco demais, sabe? Também. O Camilo, eu acho que ele tem noção, assim, do tamanho, claro, da liderança dele, mas dos limites também da liderança dele, né? E tem, não vamos esquecer, o Evandro Leitão, que seria um outro nome muito cogitado também. Quando o Camilo está em Fortaleza, tá para cima e para baixo do lado do Camilo, o Evandro Leitão. É outro nome, presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, ainda do PDT, mas o futuro só Deus dirá, né? Só o futuro dirá se ele continuará no PDT. Nosso colega jornalista Miguel Martins hoje estava lembrando que nos últimos anos, todo prefeito de Fortaleza saiu da Assembleia. É verdade. Sarto, né? A Roberto Luizinha, Cláudio. Até a Maria Luísa. a Maria Luísa, a outra, lá da década de 80, todos saíram da Ciro. Assembleia. É, Pois é, tem sentido. saíram da Assembleia. Então, vamos ver, né, Será, hein, que se é a Evandro fórmula. Leitão
Evandro Leitão seria, de repente, o realinhador do, da parceria PT-PDT. É E bom aí, lembrar, para quem não está se aí lembrando, o Leitão é do PDT, viu, Negrada? Porque ninguém se lembra muito, né? Porque é o PDT do Camilo agora. É. Porque tem o PDT do ai, Ciro e o é PDT do muita, Camilo. É muita é confusão, muita gente. coisa, muita Mas confusão, é é, muita conjuntura, minha é. Nossa Senhora. Pois agora vamos para a segunda parte, falar dos 100 dias do Eumano. Eumano de Freitas, governador do Ceará, eleito neste final de ano. Então, assim, como a gente falou dos 100 dias do Lula, né? Também tem os 100 dias dos governadores. E Eumano pegou aí um governo que ele herdou com tudo, né? Todo de presentezinho assim, né? Do Camilo Santana, né? E Isolda Sela, como uma continuidade, sem nenhuma ruptura. Então, foi uma transição super feliz, tudo amigo, feliz, tal. Manteve muita gente, né? Do governo anterior na base dele, ali na gestão. E está fazendo uma gestão praticamente sem oposição, né? Não tem ninguém falando nada dele. Mas não é por isso que a coisa está fácil, não. Então, eu só levantei algumas questõezinhas, né? Porque ele herdou realmente alguns pepinos, que, por exemplo, foram as questões lá dos concursos que foram feitos para professor da UVA, né? Que é a Universidade Vale do Caraú, da URCA, a Universidade Regional do Cariri e o S. Houve, no caso da UVA e da URCA, os concursos foram totalmente cancelados, vão ter que ser refeitos. Da US, não, só alguns tiveram problemas. Tem um problema aí de segurança pública que é evidente, claro, que não passou, e que, pelo contrário, você ainda vê muitas ações da polícia militar bem violentas, inclusive com muitas denúncias de ouvintes, de que em áreas periféricas a polícia passa de helicóptero apontando metralhadora para os moradores, em operações absurdas, absurdas, assim, cara do Rio de Janeiro, mas assim, Protesto grande fez a respeito disso o companheiro Léo Suricati, né? foi. Por causa dessa situação de agressões mesmo, de ação policial super violenta lá na área dele. Então é uma coisa muito problemática. Isso não eu, mano, não vi mexendo nisso ainda. Não aconteceu. Aí tem também agora um impasse em relação ao reajuste dos salários dos servidores, que não tem um valor ainda, um percentual definido. Só saiu hoje o dos professores, porque já tinha sido anunciado pelo ministro Camilo Santana o percentual de 14,95 e o Mano estava se fazendo de doido, né? Disse que estava negociando. Mas pronto, fechou, né? Vai dar o reajuste. E tem pepinos novos, né? Até essa história do FunSaúde, né, Inês? Porque assim, a saúde foi o grande tema da campanha passada e não teve novidade. E, pelo contrário, teve essa situação do FunSaúde, que a Inês pode explicar melhor. E, fora isso, teve outros temas, tipo até a questão dos ônibus intermunicipais, nada ainda, ninguém que era passe livre, né? Para essas viagens intermunicipais, zero. Enfim, vou jogar o bucho para vocês. Acho que a Inês pode começar pelo FunSaúde, que foi uma polêmica bem pesada. Foi pesada. Falando, voltando, Camila, que você disse, na campanha, era Roberto Cláudio, né? Candidato a governador, Isso, Elmano, o capitão, eram os três prometendo hospital. O Roberto Cláudio prometia era 5, não era? era. Até eu disse, "Macho, é muito hospital aí, Maria. Era 5 hospital, o Elmano dizia que ia ficar tudo uma maravilha, e não sei o quê, papapá. E a gente viu, esses 3 primeiros meses, nada. Só é reclamação. Inclusive, a gente recebe muito denúncias, né? Recebi uma denúncia, por exemplo, de que no Hospital Albert Sabin estava faltando anestesia. Crianças na fila de cirurgia, precisando de cirurgia, tipo urgente, já faz mais de ano e até 2 anos, não faz a cirurgia porque não tem anestesista. Olha aí, não tem anestesista. Aí por quê? Porque esses hospitais, por exemplo, o Albert Sabin, era para ser gerido pela tal do FunSaúde, que foi criado para isso. O FunSaúde ia administrar todos os hospitais da rede pública do Estado. Aí acabou ficando só com HGF. Falei isso já uma vez. Então, porque os outros todos com a tais das cooperativas. As cooperativas que empregam os médicos e as cooperativas que ficam lotando os médicos sem o menor critério. Médicos, enfermeiras, né? O pessoal A das área de outras áreas saúde. também. Área da saúde. Muitas áreas. Estou É. falando essa só da saúde. Sim. Então, aí eles ficam, essas cooperativas botam aleatoriamente, não tem uma gestão, não tem assim uma coisa, uma direção. Aí fica
Uma pessoa também denunciou para a gente que já houve casos de você chegar na UTI e tá lá, não é um UTIsta, porque a pessoa para trabalhar, o médico para trabalhar na UTI tem que ser especializado, né? Especializado em UTI, é UTIsta. Aí você chega no UTI, tem um dermatologista. Você Pelo tá- amor de Deus. É, dermatologista. Isso tudo por conta dessa desorganização, desse caos que é essa história de cooperativas. Aí veio o Saúde, fez um concurso para cento e tantas mil pessoas fizeram este concurso, 6.000 pessoas aprovadas, seria ótimo. O HGF ia absorver 2.000 pessoas, aí a gente viu que nada, era menos de 1.000 pessoas estavam chamadas, as que passaram no concurso. E assim mesmo, muitos porque entraram na justiça e o Ministério Público obrigou o Estado a contratar. O que se sabe também, que eu não falei da outra vez que eu fiz um videozinho, foi que o FunSaúde estava servindo de um cabide de emprego. Cabide de emprego. Aí tu pergunta, e não teve o povo concursado? Sim, teve o povo concursado, mas não era chamado. Quem ficava lá era o povo assim, sabe? O pessoal da chapa dos grandes. Diz que a diretoria, o presidente desta FunSaúde ganha R$ 25.000. Menina, e não nada, porque não estava tendo muito o que fazer, né? Só a gerência do HGF, o SAMU entrou de gato no navio, logo depois que foi fundada a FunSaúde, porque estava um terror também lá, a gestão do SAMU, as ambulâncias quebradas, e um absurdo de caro para consertar essas ambulâncias, meninos, que era um inferno. Aí o FunSaúde entrou, mas estava totalmente sem função quase, tá entendendo? Pelas atribuições que ela tinha por lei, tá entendendo, né? Pelas atribuições que tinha por lei, criada em 2020, no tempo que o secretário era o Cabeto, papapá. Inclusive, essa desvirtuação das atribuições da Saúde, segundo consta, reza a lenda urbana, que foi um dos motivos da saída do doutor Cabeto do governo do Estado, da Secretaria de Saúde, que ele não admitia que ficasse aquele caos, tá entendendo? Aí uns dizem, não, é porque o pessoal lá, os concursados iam ficar ganhando mais do que o pessoal da Secretaria de Saúde. Não, disse que foi essa história, estava virando um cabide de emprego, além do que o lobby das cooperativas, como eu já falei aqui 2 vezes, o lobby das cooperativas é muito grande, não deixava de jeito nenhum a FunSaúde andar. Não sei que diabo era isso. Que moral é essa? Quem é essa criatura tão forte que mantém essas cooperativas dentro do Estado? Me disseram, mas como eu não posso provar, né? Aí eu não sou nem doida de dizer. Eu não. Só digo provando, né? Sim. Aí, pois sim, aí ficaram essas cooperativas. Agora, aí o seu doutor é humano, meteu os pés e pronto. Agora vai chamar todo mundo, parcelou, né? Vai chamar uns até o fim deste ano, depois outros até, aí todo mundo vai ser chamado. E é bom que seja mesmo, porque são 6.000 pessoas, uma mão de obra qualificada, uma mão de obra profissionais que deixaram seus estados, muitos deles, deixaram seus empregos para arriscar nesse concurso. Nesse concurso e nesse emprego, né? Aí, Deus queira que dê tudo certo. E que funcione, que realmente a saúde, nós, os que dependemos as pessoas que dependem do serviço público do Estado, que seja atendido. Não fica essa safadeza de cooperativa. Que coisa nojenta essa tal de cooperativa. E outra coisa, o operário, o funcionário, o que é contratado pela cooperativa, trabalha totalmente De maneira precarizada pra caramba. precarizada, total, mão de obra precarizada. Mas, Infelizmente. já me abusei já desse, pessoal. Eu não, assim, não sei se o pessoal está Minha filha reparando. tá uma papa, viu? Ela tá um papa em matéria de cooperativa e FunSaúde. Tá. Não, eu ia falar. Se eu pudesse, o dinheiro desce para eu dizer foi tudo, mas não posso.
É só o que dá para falar, né, Inês? O nosso jurídico É, ainda não está estabelecido, ainda não eu dá não para tenho bancar. advogado, não tenho advogado para tanto. Mas o que eu ia comentar para a Evelyn é o seguinte, que nesse começo, a gente sabe que é muito pouquinho tempo, são 100 dias só, enfim, tem muito chão pela frente ainda, mas o Eumano buscou, nesses 100 dias, aproveitar o dia para também fazer anúncios, como esse do reajuste dos professores e tudo. E eles também, o governo acabou também tendo uma preocupação de lançar uma comunicação com 100 feitos durante os 100 dias. Botou coisa que também não tem nada a ver com o governo, né? Botou, foi de tudo um pouco, Foi. né? Quase a vitória Eu do não, Fortaleza entrou ali no meio, viu? Eu só estava esperando isso. Mas eu essa não, parte política aí ele está tentando trabalhar, né? eu não vi, não, essa lista de 100 coisas. Ah, Maria, 100 coisas Pô, em 100 dias. É, pô, é coisa para dedéu, né? Mulher, eu lembro, estava pensando aqui quando você disse que ele está, assim, governando, né, sem muita oposição, uma calmaria, né, na Assembleia e tudo, mas há de se destacar que ele tem dois opositorzinhos, que inclusive ontem, né, andaram falando, achei legal. O Roberto Cláudio, né, derrotado pelo Eumano na campanha passada, escreveu um artigo para o jornal O Povo sobre o desafio dos 100 dias. Né? Depois vocês leiam lá. Um tom muito polido, na minha opinião. Achei que o foi Roberto mesmo. Cláudio foi educado, né? Ele falou que é um tempo muito exíguo para se cobrar resultados, de fato, mas que alguns sentimentos, né, já podem ser já vem à tona nesse início de gestão. E aí ele faz algumas críticas, na minha opinião, algumas. Eu acho que ele perdeu umas linhazinhas, podendo escrever umas coisinhas melhores. Ele fala, por exemplo, né, que logo no primeiro mês houve o fechamento de uma fábrica com mais de 2.000 empregos, e certamente por razões alheias ao governo, né, mas que não houve uma solidariedade nem reação política e administrativa do Elmano. Fala também que foi Foi a feito o pacote Guararapes. a Guararapes, Guararapes. exatamente. No Mas dia eu que acho, ele falou. como é, No Inês? dia que fechou a Guararapes, o Roberto Cláudio já tinha falado nisso, meteu o pau. Sim, Pois mas é, não, mas eu acho, eu posso estar enganado, não fiz essa apuração, confesso, mas eu acho que houve sim um movimento do governo do estado para tentar, não sei se foi posto em prática, mas para tentar ver uma forma de reverter de algum modo o prejuízo das famílias. Posso estar enganado, certo? De repente, daqui para o fim do episódio, eu dou uma pesquisada nisso. O Roberto Cláudio fala também na falta de ações objetivas em relação a duas emergências sociais apontadas como prioridades da campanha: o combate à fome e a redução das filas de cirurgia. Aí ele cita também a procrastinação de reajustes salariais e pisos e a montagem da equipe priorizando o critério político para contemplar aliados partidários. Isso aqui é um resuminho do artigo do Roberto Cláudio. E aí uma coisa interessante, né? Nesse dia, né, dos 100 dias, o Elmano tacou o pau a fazer anúncio, né? A gente vai precisar ver agora se as coisas vão andar. Mas ele anunciou esse reajuste do piso salarial dos professores, que vai cair só a partir de junho, né? E não retroage a janeiro, só vai retroagir para professor que estava recebendo abaixo do piso. Inclusive, já vi gente reclamando disso aí. Não tem retroativo e só vai pagar daqui a não sei quanto tempo. E ele anunciou também o início do mutirão das cirurgias eletivas. Ele viajou para São Benedito com uma comitiva danada e anunciou essa história desses plantões de cirurgias eletivas, porque hoje tem, parece que 60 mil pessoas esperando por uma cirurgia, e a fila é muito grande, e aí ele teria anunciado esse início dos plantões. Aí tem que ver realmente, né? O Estado está cadastrando hospitais que vão participar desse mutirão, está realmente bem no começo, e foi necessário passarem 100 dias para começar de fato, mas aí foi um outro anúncio que ele fez. E o Elmano vai para a China, né? Amanhã vai na comitiva lá do Do Lula. Lula e vai para a China. Aí, que mais? Ah, sim, outra coisa. Além desse artigo do Roberto Cláudio, outro que fez uma crítica contundente foi o Sarto, viu? Olha aí. Sarto disse que em 100 dias Elmano de Freitas ainda não disse a que veio.
Ui, Oh, O que vocês acham? ui. E o outro, há 2 anos e meio, não disse a que veio. Ou disse? Isso aí disse, foi... ele disse aqui Disse. veio, tá? Disse que veio aumentar a taxa, disse que veio aumentar a ônibus, ela disse que É, veio. ele disse, ele disse. Que veio É, que não eu tô sendo eleição. injusta, desculpa. Ela disse. Ei, mas tem uma parte aí do Roberto Cláudio que eu concordo demais. Essa história de nomear para cargos chave lá, só por causa de política, porque fez aliança, aquele arco de aliança, que já não era mais nem aliança, que era aliança, era anel, era pulseira, era tudo. Aí ele teve que botar um bocado de gente enxertada. Me tem um acolá, que é de uma empresa, né, estatal, do Estado, um órgão do Estado, que é tecnologia. Miserável, não, mal sabe bulir no WhatsApp. É, mal sabe. Cara, mas isso não é demérito de gestão nenhuma, não. E o sujo Não, falando não, do mal mas lavado o aí Roberto é Cláudio disse que é feio. verdade. Também essa do Elmano. Não, sem dúvida. Agora, é um problema de toda gestão, né? É, Eu todos. achei bom demais, foi o Sarto, gente. Claro que o governo humano merece críticas e a gente vai fazê-las. Mas o Sarto foi reclamar daquela história do reajuste da alíquota do ICMS, né, pelo governo humano. A pessoa cria taxa e fala que o outro aumentou a alíquota do imposto. Ele Menino. podia ter escolhido melhor, né, o que falar também. Mas tem uma Aí, briga também na área da saúde. A companheira secretária do Estado, Tânia Tânia Coelho, Mara, Tânia Mara. Tânia Mara, nome de cantora, Tânia Mara Coelho, ela uma vez estava, eu vi na TV, o pessoal reclamando da lotação dos hospitais do Estado, inclusive apontando os problemas do Albert Seib, e ela transferindo a culpa para a prefeitura. Esses hospitais as emergências que o Sarto fechou. Tem a Mulher, Menina, sua verdade. não é? cara, pois é, aí está essa disputa entre eles. O Elmano já respondeu às críticas do Sarto, disse que o Sarto devia descer do palanque e que está à disposição para colaborar com o município. Mentira, estão tudo intrigado, ficam aí dessa futrica. Não se reuniram ainda, segundo o Sarto. Não teve a agenda do governador do estado com o prefeito de Fortaleza, que é uma coisa, sinceramente, em 100 dias, você não tem nenhum assunto de interesse do povo de Fortaleza junto com o governo do estado para não ter se reunido. Tá legal não essa história aí. E sobre essas críticas que devem ser feitas mesmo ao governo humano, eu acho que ele deu essa bombada aí no 100º dia, realmente, anúncios de coisas importantíssimas que ele colocava como prioridade. Resta saber se não foi só anúncio, né? Se de fato vai começar a funcionar, mas tem outras coisas que foram elencadas, inclusive pela imprensa, em balanços dos 100 dias, que você não tem ainda, como tu colocou, né, Camila? A história da tarifa você não tem sinalização. É cedo para talvez executar, mas assim, como é que está a Pois é, qual negociação? Dá um estudo, balanço né? aí. Exatamente. Em que pé essa história da tarifa, não, como é o nome? Da Da passagem, da passagem gratuidade da intermunicipal, passagem, é. e os programas de combate à fome, né? Que eram prioridade máxima e você não está vendo. Até um dia desse, se não tiver ainda, tinha cargo de segundo escalão que estava sem nomeação, né? O governo estava meio marcha lenta nessa história aí das nomeações, mas eu acho que nesses últimos dias aí, ele deu uma aceleradinha, né? Pelo menos para poder aparecer na lista das 100 coisas dos 100 dias de governo. Era inacabável. Eu fiquei de cara mesmo, achando, gente, ele botou 100 mesmo? O pessoal da comunicação teve essa coragem, mas botou. Foi muito engraçado, né? Mas é isso que você falou. Por mais que Porque seja curto o tempo, algumas sinalizações podem ser melhor feitas e está faltando, né? Ainda está faltando, assim, ter uma ação para ser realmente a marca da gestão e o caminho que ela vai ter. Então, eu pessoalmente acho que a pior parte é a parte da segurança, que está muito assim, por mais que tenha trazido dados aí positivos de redução de homicídios e tudo mais, a gente sabe que isso por si só não significa nada. Tem outros elementos que têm que ser levados em conta. Então, só de estar reproduzindo esse tipo de comunicação, eu acho negativo e penso que ele deveria tomar um outro caminho, que ainda não centrou, não. Disney, gente, perdão. olha só, o Elmano foi lançar essa história
do mutirão lá em São Benedito, não foi? Que tu acabou de falar? Acabou de falar? Para você ver como estão prestigiando a senadora Augusta Brito. Ele prestigia bastante. São Benedito é reduto político dela, Verdade. né? E agora prestigiou indiretamente o deputado Alisson Rodrigues, que é do PCdoB, e foi eleito com os votos que Augusta Brito deixou como deputado, né? Porque ela era suplente senadora. Foi eleito por causa do Camilo, suplente e assumiu. E o Alisson Rodrigues, que é o, digamos assim, o afilhado dela, é lá do São Benedito. Eu estou só fazendo assim né, um destaque, né? Ele foi para São Benedito para prestigiar o companheiro Augusta Brito, o companheiro Alisson Rodrigues. E no meio de louro, mulher, a gente não fala em Augusta Brito, porque sabe lá, você não pode ser candidata a prefeita, né, de Fortaleza. Faltando só ela para entrar no jogo. Loura do PT, pronto, tá aí. A Loura do Pacajus não é que eu acho que não vai entrar, mas talvez, né? Quem saiba? Quem sabe? Mas, olha, por falta de louro, mulher, não vai faltar, não. Pois, Né? gente. Ó, gente, Hum. só dando uma atualização aqui do que eu tinha falado, né? Aquela história do fechamento da Guararapes, que o Roberto Cláudio reclamou, que Pelo o amor Elmano de foi Deus. apático, que, não, enfim, não foi enfático na solidariedade e em medidas, né, para ajudarem as pessoas e tal. Aí, realmente, teve essa crítica muito forte que ele fez na época. O Elmano, na verdade, fez um pronunciamento naquele período ali do início do ano, dizendo que ia discutir medidas para ajudar as pessoas, né, para que elas não ficassem sem nenhum tipo de apoio. Mas aí, só deixando claro que, ainda assim, mesmo com essa declaração, o Roberto Cláudio disse que acha que foi pouco, que ele meio que foi apático com o fechamento de uma fábrica tão importante aqui no estado. Pois agora vamos para o momento do desabafo, o momento do recadinho, que é o momento Discunhã, que tá hoje fraco. A gente já fez o programa todinho sendo um verdadeiro Discunhã, né? Que basicamente a gente ficou reclamando aqui de tudo. Eu não sei nem o que falar. Foi, foi Vai, muito vai ser incomodado. recomendação, né, Ebele? Recomende, minha Falando, filha. falando da Leia, Maria, que é horrível. Não, o meu é recomendação mesmo, eu já queria fazer mesmo esse descunhã, porque começaram as inscrições para o primeiro seminário Eleições e Políticas Públicas, certo? Que vai ser, que está sendo organizado pela UES, pelo Programa de Pós-Graduação em Políticas Públicas da UES, e vai ter a participação de Camila nesse seminário. Só para vocês saberem, ó, vai ser dia 26 e 27 deste mês, as inscrições já começaram. Aí tem, no dia 26, duas mesas. Eleições presidenciais de 2022, tá? Discutir como foi o babado. E a mesa 2 é Projetos de Brasil em Disputa. No outro dia, tem mais duas mesas, dia 27. A primeira é Eleições Estaduais de 2022, é essa que vai participar, né, Camila? É, Eleições estaduais. é. E a mesa 2 é Dilemas da Democratização Brasileira. As inscrições são nesse site aqui, ó, us.br/eventos/seminário eleições. Pois fica a dica aí, estou passando esse recado que é do professor Marcos Paulo Campos, que é um colega, né, curumim, e é isso, é uma dica para quem gostar desse tema. E tu, Inês? Discunhã. Também eu vou só ser bem light hoje, olha, estou tão boa. Eu quero falar sobre o lançamento do livro da nossa amiga, colega, Erilene Firmino. Isso! Vai ser sábado, tá avisando com bem antecedência, dá tempo de agendar. O lançamento vai ser no espaço Gilmar de Carvalho, no Passeio Público, dia 15, que é sábado, né? A partir de 11 horas da manhã. Olha aí, para que programa melhor? 11 horas. E o Para livro comer aquela feijoadazinha em seguida. Então, Top. o nome do livro, Manga Verde com Sal. São crônicas. O texto da Erilene é muito lindo, né, menina? Ela É escreve assim. lá, Eu salivei palavras aqui são nesse a manga verde surreal. com sal. Como é? Eu É mesmo? salivei quando tu falou manga verde com Manga sal. Verde Me com deu Sal. Já uma começa memória o afetiva. título do livro, né? A Maria Manga Verde com Sal é bom demais, que também fiquei. Eu digo a Erilene, que a Erilene é amiga das palavras, e as palavras são amigas dela. Menina, ela escreve muito bem. Pois pronto, tá aí meu convite
meu discunha bem manso, convidando todo mundo para ir para o passeio público, sábado, a partir de 11 horas, para o lançamento do livro da Erilene Firmino. Mas para não passar em branco, para não passar. Ah, está tão besta. Mulher, ele vai ficar, nem vai saber que eu disse isso. Mas eu achei ridículo que o Dalai Lama dizer um negócio daquele com a criança, criatura. Ai, mulher, pelo amor de Deus. Não, eu Não, queria Nossa, Inês, ouvir. ridículo é pouco, né? Aquilo é Menina, ali nojento. tudo bem é que ele não vai nem escandaloso, é saber quem é nojento, é cunhando, criminoso. nós 3 cunhados, sabe não. Mas eu vou dizer. A mulher Ai, choca. mulher, Dá ai, lá. aquilo ali é de Choca de passar coisa mal, aqui. aquilo ali causa mal-estar, aquela cena, É, uma coisa terrível. E Maria, diz que nessas Por isso horas, mesmo, né? Vai ficar por isso mesmo, é, pelo visto. o meu sogro é que é um ateu convicto de, assim, da vida inteira, e ele é muito crítico com as religiões, e no fim, assim, eu sempre tenho, eu tendo a achar, não, mas, gente, a religião tem o seu lado positivo, mas no fim, tá aí, é sempre, tem essas situações que você fala, gente, não é possível, não é possível. Uma pessoa dessas que era praticamente vista como uma pessoa santa, assim, mulher, prêmio Nobel da Paz, ele já exato, foi. exato. E agir dessa forma. Acho que não merece nem. Assim, eu não consigo falar mais nada a respeito disso, de tão nojento, de tão absurdo que é. Mulher, Não consigo. Não consigo, não, Inês. Não hoje consigo eu fiquei, elaborar mais nada. não, hoje eu fiquei pensando, porque não tem aquele povo, eu fui olhar a idade dele, né? Ele tem 87. Aí não tem umas pessoas assim, bem idosas, que ficam assim com a questão, todo o tempo com questão sexual. Eu vejo muita pessoa já idosa que fica com problemas Tipo uma demência, um tipo de demência. demência, que só fala em sexo, não sei o que, repara, tem muita gente assim. Aí eu pensei, será que esse velho está com isso? Está com demência, está fazendo. Eu não sei, não quero desculpar de maneira nenhuma, não quero É, desculpar. O escritório dele, né, fez uma nota oficial pedindo desculpa, se magoou alguém, a família, claro que magoou, chocou, magoou, não chocou. Eu fiquei passada. ai, Maria. Eu disse que eu não ia falar mal de nada, mas falei. É, Ele vai ficar eu vou voltar para coisa boa. Assim, é um ótimo. descunhar positivo, porque realmente isso aí é muito. Ah, Maria, mas Bruno, passando, virando a página aqui, Vira. virar a página. Pshup. Estamos na UFC, né? Eu sou professor da UFC, estamos em processo eleitoral, e esse é o momento para convidar todo mundo que é estudante, que é professor, professoras, servidores, técnico-administrativos, para ficar atento, né? Porque para participar do processo de votação para a reitoria da UFC, tá certo? Então vai ser nos dias 25 e 26 de abril. Meu aniversário, dia 25 de abril, gente. Ai, meu Deus. E vai ser um momento para a gente expressar o nosso interesse, nosso voto, nossa vontade. Tá? Então, eu acho que é muito importante nesse momento que todo mundo fique atento às comunicações que estão sendo feitas. Eu, pessoalmente, quero aproveitar para deixar um beijo para a chapa que eu apoio, óbvio, que é o professor Custódio Almeida e a professora Diana Azevedo. A professora Diana, inclusive, é Cunhazete, então, pelo amor de Deus, né? É maravilhosa demais, a Maria, mulher maravilhosa. É mulher que faz Adoro. projeto com a Petrobras, top demais. Os dois são. Então, eu quero deixar um cheiro para eles e desejar que esse momento seja realmente um momento de muita construção feliz, alegre para a UFC, para a gente restabelecer esse sentimento positivo que a gente tem em relação à nossa universidade. Um momento de restabelecer a democracia, de restabelecer a autoestima, restabelecer o diálogo. É tanta coisa a restabelecer, mas é isso aí, né? É por aí. Então, eu quero deixar um cheiro especial para eles. É isso. E aí a gente vai para os cheiros oficialmente, né? Os cheiros aqui, a gente começa a dar Não, e cheiro. tu usou teu descunhã gaiatamente, É, vai, pode não foi. dar cheiro, não. Mas eu tenho cheiro ainda, outro cheiro. Também. Agora não manda cheiro. Eu tenho cheiro, sabe para quem? Agradecer aqui, porque nesse dia 11, fora tudo, fora o aniversário da Hebe, a gente tem uma situação muito bacana, que é as cunhãs, nós três, vamos ser homenageadas na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, pelo Dia do Jornalista. Então, os deputados e deputadas indicam jornalistas para serem homenageados, e nós fomos indicados pela deputada Larissa Gaspar, e a gente vai lá, eu e Inês vamos lá representar as cunhãs nesse momento, e é bacana, eu acho que é bacana a gente partilhar isso, agradecer a deputada pela deferência,
e nos sentimos honradas, porque sabemos que é pelo nosso trabalho, por nós estarmos fazendo algo bacana, importante também, no sentido do jornalismo, da construção dessa área que é tão complicada, e como mulheres, como nordestinas, eu sou de tabela, né? Mas é isso, a gente está fazendo alguma coisa que é bacana. Então, eu acho que eu queria deixar muito esse cheiro para ela, para a Larissa, né? E o agradecimento mesmo. Tu quer Mulher, e o também? Guilherme também não queria. Eu digo, não, menino, Guilherme, a Larissa vai homenagear a gente. Era muita homenagem, né? E eu vou morrer de vergonha, porque eu morro de vergonha dessas coisas. Meus Não, beijos. eu vou aproveitar, né, para falar que não estarei presente só porque já tinha marcado uma comemoraçãozinha e vou receber alguns convidados, então não vou poder estar lá, mas estarei bem representada. E eu agradeço também a indicação da deputada Larissa, um beijo para ela, e vou agradecer também pessoalmente depois pelo telefone. Beijos para Thales Felício Lima. Ele é curumim, aí ele manda o WhatsApp, ele comenta, ele conversa, dá palpite, adoro. Thales Felício Lima. E também para. Deixa eu botar meus óculos. Vinícius Wendel Oliveira. Eu escrevo e eu mesmo não sei ler minha letra. Vinícius Wendel Oliveira. No Instagram, ele é assim, Vini Wendel, certo? Oi. Pois um beijo para tu, macho. Bem grande, cerveja gelada, o que você quiser. Se quiser vinho, também pode. Eu acabei de lembrar um cheiro que eu não posso. E, aliás, é uma recomendação que a gente não pode deixar de fazer. Primeira coisa, são duas recomendações, na verdade: escutar o Budejo com as meninas da Cajueira, certo? Vocês têm que ir lá, se não escutou ainda, vai escutar. Muito bom, muito bom. Cajueira é aquela newsletter maravilhosa que a gente já recomendou várias vezes, que traz aí uma curadoria de mídias do Nordeste, né, que estão fazendo um trabalho bacana. Então, a Cajueira é maravilhosa. E agradecer, também indicar, né, uma produção que a Cajueira acabou de lançar, que é o Mapa do Jornalismo Independente do Nordeste. Então, tem muita coisa lá, assim, que você consegue ver coisas de Sergipe, Rio Grande do Norte, no Ceará, nós estamos lá. Então, procura aí na internet, Mapa Jornalismo, Nordeste, Cajueira, você vai achar, e é muito bacana. Então, eu recomendar essas duas coisas, viu? Então, eu já ia deixar te falar, meu Deus do céu, olha aí que absurdo. Beijo para Nayara, para Mariama. Ah, Maria, eu sou fã das meninas. Exatamente, elas são demais. Subscreva esse cheiro tudinho, subscreva. Pois sim, agora chegamos ao fim de mais um episódio, agradecendo muito a sua companhia até aqui. Fica aqui o reforço, se você quiser se tornar um assinante, vai ser maravilhoso, vamos agradecer imensamente. Ainda vai assistir um episódio extra que a gente grava todo ao finzinho de mês ou comecinho de mês, bem nesse ínterim. Então, vai lá, pode contribuir a partir dos R$ 10 pelo site apoia.se/ascunhaspodcast ou para o Pix ascunhaspodcast@gmail.com. A produção do episódio é feita por mim, pela Ebeli e pela Inês Aparecida. O apoio que a gente tem nas redes sociais é feito pela empresa Ponto Indie. A trilha sonora é a música Barroada Gagá. E é isso, gente. Brigadão, valeu. Boa semana! Tchau! Beijo, gente. Muito menos.